gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí para comentar tudo que rolou no Big Brother, né? Indicação de Jade aí foi o Arthur, atendeu o Big Fone, também está no paredão. Hoje tem formação de paredão, tem almoço do anjo, tem alguém imunizado pelo anjo, tem o mais votado da casa, tem a indicação do Scooby. Olha, gente, esse domingo que todo mundo é o dia que faz estratégia, né? Quer dizer, na verdade eles falam de estratégia todos os dias, né? O Lollipop aí, né? Mas as coisas mudaram. A pergunta que não quer calar: Jade e Arthur já estão no paredão, certo? A indicação do Scooby é a Jessie. Ele cravou, falou que vai ser ela mesmo, né? Ele estava em dúvida, ficou pensando, mas de fato vai ser a Jessie. Se caso os dois continuem aí na prova do bate-volta que vai rolar hoje, né? Aí vai ser a indicação do líder, que é a Jessie, e os dois, Jade e Arthur, não conseguiu se salvar. Quem vai sair? Jade ou Arthur? Ou vai sobrar todo o peso para a Jessie? Vão se juntar para tirar ela, né? Ou a terceira pessoa vai passar despercebida ao paredão, gente? Comenta aí que eu quero saber. Bom, lembrando, né, que ainda tem o mais votado da casa. De um lado, a galera querendo votar no Gustavo, que é o Lollipop, né? Que eles pensaram em votar na Lina, agora meio que voltaram atrás aí, por causa que agora a Jessie já está no paredão. Aí se for a Lina, pode ser que junta a torcida e tal. Então eles já conversaram a respeito sobre. Do outro lado, tem os meninos aí pensando em votar no Eliezer ou no Vini, né? Assim, como será que pode ser isso? Na minha opinião, gente, caso o mais votado da casa seja o Vini ou o Eliezer, meu Deus, pelo amor de Deus, tirem, tá? Tirem, não acrescentem nada, ninguém aguenta. Por favor, a gente precisa tirar um deles, porque olha, tá muito cedo para esse embate acontecer, né? Bom, vamos comentar do que rolou durante essa madrugada, o que eles conversaram, a posição da Jade, o que o Arthur falou também, tá? Mas antes disso, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí se vocês gostaram ou não. Viram o que aconteceu de madrugada, né? Hoje de manhã eles já estão conversando sobre estratégia, né? Vamos ver aí como que vai ser essa formação, né? Tem um monstro, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, assim como a gente viu no programa, a Jade atendeu o Big Fone e logo que ela atendeu o Big Fone foi desabafar com a galera do Lollipop, todo mundo ficou ali assustada, abraçou ela, falou que ela foi super coerente de ter indicado o Arthur, que ela teve culhão, né? Que ela realmente se posicionou ali, diferente do Arthur que na hora que queria dar um monstro pra Jade não deu, porque deu a desculpa que estava ali no VIP, né, e tal. Bom, a Jade, gente, assim que ela atendeu, ela falou assim que quando ela estava sentindo alguma coisa diferente, acordou, vestiu uma roupa e ficou sentadinha ali quando ela viu que o Arthur estava lá do lado de fora deitado, né? Bom, mas a gente tem que lembrar que o Arthur já tinha dito que se o Big Fone tocasse, ele não iria atender, né? Inclusive, depois que tocou, ele disse, bom, eu poderia estar do lado do Big Fone que eu não ia atender, porque pra mim não faz diferença. Como ela atendeu, ela fez o que o Big Fone pediu, ela acabou me indicando. Mas se fosse eu, não ia atender, então não ia mudar nada na minha vida, tá? Ia, tipo assim, ele ia sofrer as consequências mesmo não atendendo, né? Independente de quem fosse, tá? Bom, e aí, gente, a Jade falou assim que ela só ficou ali fora porque ela sabia que se o Arthur atendesse, indicaria a Laís, até porque teve aquele embate por causa do monstro que a gente viu no programa, né? Bom, e aí nesse momento aí o Scooby falou assim que não queria ter a Jade como inimiga, tá? Porque ele viu como que ela se posiciona, como ela joga, que ela tem garra mesmo, que ela vai até o fim se precisar, né? Bom, a Jade disse assim que ela sabia que não ia demorar muito, né, esse embate dos dois. Ela tentou fugir, entre aspas, né, o máximo possível. Ela não esperava que isso fosse acontecer assim tão próximo, antes do top 10. Porém, já que ela atendeu o Big Fone e bateu na porta dela, o que ela fez foi chamar ele ao paredão, tá? Agora elas precisam pensar diferente numa nova estratégia. Isso era a Jade desabafando com as meninas. E aí, gente, a Jade falou assim que caso o Arthur saia, as coisas agora vão mudar. Vão conseguir trazer o Lucas para mais perto delas, vão conseguir uma forma de posicionamento de jogo diferente e vai acabar com essa rixa, essa intriga que eles ficam girando em volta do Arthur. É, mais ou menos, né, Fia? Não tem tanta rixa, tanta intriga, né? Poderia ter mais, tá? Poderia ter mais, tipo, ontem, tá? Aquilo que aconteceu ontem com a Laís e com o Arthur poderia ter, tipo, umas 2 vezes na semana, tá? Com pessoas diferentes. A gente pede isso pra vocês, tá, gente? Bom, e aí, gente, como eles falaram sobre as indicações e os dois já estão no paredão, como eles já sabem que o Scooby já cravou o voto na Jess, eles precisam pensar a respeito em quem eles vão indicar. No primeiro momento, eles pensaram em mandar a Alina, né? Porque ela tá ali, tá sobrando, é um voto em comum. Porém, pensaram, putz, mas se a gente mandar a Alina, já que a Jess está no paredão, e aí a gente tem que pensar no bate-volta, se o Arthur volta ou se a Jade, fica desfavorável. Não só por causa do Arthur, né? Porque tem que pensar em mim primeiro, que era a Jade, né? E aí eles estavam conversando a respeito de que forma que eles irão fazer. E aí eles iriam conversar com a Jess e também iriam conversar com a Alina para saber quem elas iriam votar essa semana, tá?
Bom, enquanto isso lá fora, o Arthur, né, super tranquilo, continuou deitado ali e tal. Ele conversando com os meninos, né, com o Douglas, depois foi o Scooby, o Lucas, enfim, os meninos ali. E aí foi onde ele falou assim que ele não estava acordado, que ele estava dormindo, porém, mesmo que ele estivesse acordado ou do lado do Big Fone, ele não atenderia, né? Inclusive, ele já tinha dito isso na eliminação de Larissa, né? Ele falou que não atenderia essa semana, até o Gustavo falou que não atenderia, né? Porque né, já provavelmente seria um paredão, e de fato aconteceu, tá? Bom, quando ele falou isso, a Jade me escolheu, né? Mas quando ela me escolheu para ir ao paredão com ela, nenhuma parte do meu corpo acabou esquentando. Eu fiquei super tranquilo aqui, sabe por quê? Porque eu estou super confiante com a minha trajetória. Isso aí era o Arthur falando quando ele recebeu, né, que ia ser ao paredão junto com a Jade, tá? Mas ele disse assim que está mais confiante ainda pela torcida dele, que ele confia pelo tudo que ele fez e a equipe deles de ADM que está aqui fora cuidando das redes sociais dele, tá, gente? Bom, e ainda ele fala, gente, que caso a Jade saia, agora sim que o bagulho vai ficar louco, né? Diz ele que está prometendo que as coisas vão mudar, né? Ou seja, de um lado tem a Jade falando para as meninas lá no quarto que se o Arthur sair as estratégias vão mudar, vai trazer o Lucas para perto, que vão parar com esse enredo aí de intrigas em volta do Arthur. E aí do outro lado tem o Arthur falando para os meninos que caso a Jade saia, o bagulho vai ficar louco e muita gente vai se estremecer. Olha só que bonito, né, gente? Essas horas que a gente consegue enxergar a rivalidade, né? Que a gente achou que tinha perdido, mas a gente percebeu que ainda tem umas faíscas ali no ar, né? Bom, nesse momento aí, o Douglas disse assim que essa votação aí vai ficar entre eles, com certeza, que os fandoms vão se juntar e vão ficar um pedindo fora Arthur e outro vai ficar pedindo fora Jade, tá? Já o Scooby falou assim que a indicação dele, então, nesse caso aí, vai acabar sendo uma indicação que não vai acrescentar em nada ao paredão. E aí foi onde ele falou assim, bom, se eu mandar a Jade, a Jessie mesmo, ela vai acabar voltando e vai se sentir a grandona. Talvez, será que é isso que eu quero? E aí foi quando o Paulo falou, não, de repente, né, vai que tem aí um bate-volta, né, vai que um dos dois volte. E aí depende de quem vai ser o mais votado da casa. Então, assim, pode ser que a Jade não vá, pode ser que o Arthur não vá, porque a chance deles voltarem é muito maior do que uma única pessoa que foi mais votada da casa acabar voltando. Então, assim, tá bem desproporcional essa volta de alguém aí nesse bate-volta. Bom, nesse momento, gente, a Slo entra na conversa e fala, bom, já que a terceira pessoa pode ser que fica ali de coadjuvante no paredão, você pode usar o argumento assim que indicou a pessoa porque ela nunca foi ao paredão, porque esse foi o melhor momento de você fazer isso, né? E aí o Scooby até brincou com ela, então você quer que eu te indique? Ela falou, não, se você me indicar, vai juntar a torcida com a Jade, então acho que é melhor você acabar não me indicando. Mas se o Scooby levar isso a sério, de repente ele muda a indicação, né, que será a Jessie, pode ser que ele volte pro Eliezer, né? Se ele ficar pensando nesse quesito aí que a terceira pessoa vai ficar de coadjuvante no paredão, seria uma boa. Aqui o público não iria reclamar. Eu acredito que não iria reclamar, pelo menos, né, gente? Bom, passou um período, gente, a Jade também foi conversar com as meninas enquanto estavam fazendo um monstro ali, andando de um lado para o outro, tá? Bom, as meninas, né, que é a Lina, a Slo e também a Laís estavam fazendo um monstro ali, e aí elas falaram brincando para a Jade assim que o Arthur deve estar arrependido de não ter colocado a Jade no monstro, tá? Bom, pra quem não viu ou pra quem não sabe, aí o Arthur ontem ele acabou dando um monstro pra Laís, e aí ele ficou indeciso pra quem ele dá. E todo mundo sabe assim, né? E como ele tem essa rede com Jade, acreditava que mesmo ela estando no VIP, ele colocaria ela. Inclusive, na hora que ele pensou em dar pra ela, ele falou, bom, eu não vou dar pra Jade, que não vou tirar ela do VIP, por mais que eu sei que se ela estivesse aqui no meu lugar, ela faria. E aí a Laís estava repetindo esse argumento dele, foi quando a Jade falou assim, bom, não só colocaria ele no monstro, como eu também coloquei ele no paredão pela terceira vez. Então assim, não vou ficar desperdiçando quando eu tiver oportunidade, que se eu tiver alguma coisa, eu vou fazer contra ele, né? Bom, nesse momento aí, a Lina disse assim que isso é uma coisa muito importante no jogo, que quando você se coloca nessa posição de ter que fazer alguma coisa, você percebe que não pode desperdiçar oportunidades, que você sempre deixa para depois e esse depois talvez não aconteça, né? Ou seja, né, cagou, né? Inclusive, quando o Arthur não deu o monstro pra Jade, independente se ela estava no VIP ou não, ele foi bastante criticado nas redes sociais. E aí ela pega esse Big Fone, atende, indica ele direto, aí começou a ficar um jogo meio desproporcional aqui fora, né? Mas é óbvio que a gente sabe que o Arthur tem muita torcida, assim como o Jade também, tem ranço de um, tem ranço do outro, tá tudo certo. E aí, as coisas a gente vai saber mesmo se acontecer esse paredão aí pra ver quem vença, né, gente? Aquele negócio, vence o melhor. Bom, enquanto isso, lá no quarto do líder, antes deles dormir, gente, estavam falando também sobre estratégias de jogo, tá? O Douglas conversou com o Paulo a respeito do que aconteceu e também o que eles deveriam fazer, tá? Diz o Douglas que vai no Vinícius, como também tem outros votos no Vini, tá? Que se o Paulo quisesse se safar, porque ele acha que pode ser que a galera vá acabar votando nele, ele deveria ir no Vini, por mais que ele não queira, tá?
Diz o Paulo que por ser matemática, se todo mundo for nele e também ele achar que tá em risco, provavelmente ele vai acabar indo no Vini, tá? Nesse momento aí, gente, eles falaram também a respeito do posicionamento da Jade de ter indicado o Arthur ao paredão, tá? O Douglas falou o seguinte: bom, essa treta aí da Jade e o Arthur tomou uma proporção muito grande. E o que a Jade fez de ter indicado o Arthur ao paredão é uma coisa no qual eles não fariam. Por quê? Porque eles sabem que tem esse atrito e aí as condições do jogo ia fazer com que esse embate acontecesse naturalmente, sem eles precisassem impor nada. Porque quando eles estão aí a risco de ir ao paredão, eles deveriam pensar em puxar alguém que provavelmente acha que na percepção deles sairia. E o que a Jade fez? Ela acabou puxando o Arthur, que é super coerente com o jogo dela, que ela ia até o fim com ele, porém eles acharam que foi muito cedo ela ter feito isso. Então assim, ela deveria ter deixado o jogo naturalmente, ter colocado os dois ao paredão. E aí eles deram até o exemplo da Lina, né, que eles são antagonistas um do outro, mas eles não se embatem justamente porque eles querem se manter dentro do jogo por mais tempo. Bom, o Scooby falou assim que ela foi super coerente, que é a forma dela de jogar, inclusive ele admira bastante, mas o Scooby também no lugar dele não faria isso justamente porque o Arthur voltou de 3 paredões e também porque eles querem ficar mais tempo no jogo. Então assim, será que foi uma boa estratégia de Jade? Ou ela só quis ser coerente e quis fazer essa jogada? Bom, lá no início do vídeo eu falei pra vocês que a Jade falou assim que também achou que demoraria para acontecer esse embate, mas já que ela atendeu o Big Fone e teve essa oportunidade, ela acabou fazendo o que ela achou que foi coerente com o coração dela, né? Mas assim, pra vocês verem, né, gente, quando a gente critica o Arthur, a gente fala, ah, o Arthur não colocou a Jade no monstro, o Arthur não sei o que, não faz nada pra Jade. É esse negócio que os meninos estão falando. Por mais que eles não conversem, mas eles têm a mesma opinião. Eu sei que eu tenho um problema com essa pessoa, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sei que esse embate aí vai ser um embate muito forte. Ou um dos dois sai, ou talvez a terceira pessoa saia. Mas eu vou querer arriscar para isso acontecer? Ou eu vou querer ir com outras pessoas para que outras pessoas saiam, para eu poder chegar aí no top 5, talvez, para deixar que o jogo naturalmente me coloque nessa posição e esse embate aconteça naturalmente? Ou eu vou me colocar nessa posição assim porque eu quero mostrar que eu sou mais forte ou que eu sou coerente? Entendeu? Então assim, quando a gente julga o jogo do Arthur, que a gente acha que ele está fugindo de Jade, ao mesmo tempo a gente vai de encontro com o que o Douglas fala. Ou eu vou coerente, ou eu fujo daí para aguentar mais um pouco no jogo, né? Então assim, depende do olhar que você tem sobre as coisas, né? Eu também, na minha posição, com certeza ficaria mais tempo no jogo do que teria esse embate aí com o Arthur, por mais que eu teria essa rixa aí. Mas assim, né, a Jade foi coerente. Vamos ver aí como vai ser a provinha bate e volta, né? Bom, enquanto isso, gente, o Scooby já falou, né, já declarou o voto aí na Jessie, como eu falei, tá? E aí ele falou assim que esse paredão aí, provavelmente a terceira opção dele não vai sair, mas aí ele pode pensar a respeito em quem eles irão, né? Então assim, eles precisam fazer uma estratégia, até porque o Lollipop tem 5 votos, tá? Inclusive, hoje de manhã, o Eliezer estava falando aí com a Jade a respeito com quem ela queria ir ao paredão, porque agora, como ela já está no paredão, ela precisa pensar num cenário que fica mais favorável para ela, independente da prova bate e volta, tá? E aí foi quando ele falou para ela que a melhor opção não seria a Lina. Ele falou, olha, eu acho que a melhor opção não será a Lina. Mais uma vez, o Eliezer falando que a melhor opção não seria a Lina, né? Vale lembrar que ele já tinha dito isso aí, um dia depois que a Larissa saiu, né, saiu, né, foi eliminada, ele já tinha dito que o melhor cenário não era pôr a Lina de novo, justamente porque eles queriam se juntar à Lina, tá? E aí foi quando ele disse assim que como a Jessie já está no paredão, tem a provinha bate e volta, vamos supor que o Arthur volte e fica a Jade, Jessie e também a Lina, fica desfavorável para a Jade. Então assim, melhor não colocar ela e para eles irem em Gustavo, porque querendo ou não, é uma ameaça para eles, né? Nesse momento aí, ele também disse assim que também, não só isso, como a Lina também tem muita representatividade aqui fora, e aí a galera compra isso, né, que esse negócio da representatividade, mulher, preta, trans e tal, e aí seria um embate meio que complicado para a Jade, caso ela fosse um paredão com as duas, tá? Bom, tudo isso sabe por quê, gente? Ontem o Eliezer teve uma conversa com a Lina, tá? E aí ele meio que conversou, falou sobre o que aconteceu na festa, falou sobre os votos também, falou assim que a Lina tá meio que sem opção, né? Porque as opções dela tá meio que imune e tal. E aí foi quando a Lina revelou para ele dizendo que provavelmente irá no Gustavo, porém seria um voto perdido. Nesse momento que ela fala que é um voto perdido, o Vinícius com o Eliezer, que estava na conversa, disse assim que não será perdido porque também irão neles. Ou seja, já se juntou. Então, por isso que o Eliezer, hoje de manhã, já jogou essa ideia para as meninas, falando que elas precisam ir sim no Gustavo. Bom, de fato, gente, a melhor opção mesmo para ir ao paredão seria o Gustavo. Se eles querem desmanchar esse grupo que é os meninos, né, Douglas, Pedro, Paulo, Gustavo, Lucas, Arthur e tal, que eles veem uma aliança muito forte,
a melhor opção para eles é atacando os meninos, independente quem seja o Lucas, seja o Paulo, seja o Gustavo, né, que são os namoradinhos ali das meninas. Se eles quiserem movimentar o jogo, a melhor opção seria essa, né? Independente da indicação aí do líder, né? Bom, vamos ver como que vai acontecer hoje, o mocinho do anjo, né? Vamos ficar aí de plantão, também tem a formação de paredão mais à noite. Eu vou ficando por aqui, comenta aí o que vocês acharam da indicação da Jade. Concorda com o Douglas de não ter esse embate antes porque se precipitaram, deveria ter esperado mais um pouco. O que achou aí da Jade também aí, né, se posicionando. O Arthur arregou ontem, não dando um monstro para ela, e ela falou que daria um monstro e colocaria ele no paredão também, e que de fato fez. Comenta aí o que vocês acharam aí dos últimos momentos do Big Brother, que eu quero saber de vocês. Beijinho para vocês, até o próximo vídeo.